A nossa casa sempre foi uma casa aberta. Nós moramos a vida toda quase em Copacabana, com um intervalo muito breve na Gávea, um ano e pouco, e depois 2 anos no Chile, quando o nosso pai teve que se exilar por conta de uns coronéis e generais que andavam soltos por aí. Mas a nossa casa era sempre aberta, a porta nunca era trancada à chave. Às vezes sobrava muito dinheiro em casa e às vezes passávamos muita necessidade. O que nunca faltou, no entanto, na nossa casa, eu acho, foi felicidade familiar. O ambiente era quase como uma intoxicação artística, não é? E por conta da minha mãe era também um ambiente de amor. Os grandes amigos do nosso pai, quer dizer, quem frequentava a nossa casa, eram poetas, escritores, pintores, filósofos, pensadores, todos os matizes, né? Desde os mais conservadores até o marxista Roland Corbusier, o Guerreiro Ramos, essa gente toda, né? Então, eu acho que a nossa formação artística, se eu puder dizer assim, e eu digo nossa porque, enfim, nós nos formamos juntos, se iniciou com a convivência com essas pessoas na nossa casa, né? E, sobretudo, eu acho que posso ressaltar como influência muito grande na nossa formação, 3 homens que eram como irmãos do meu pai e viviam cotidianamente lá em casa. A cada 3, 4 dias estavam lá, jantavam conosco e tudo, que eram o José Francisco Coelho, o Efraim Tomás Bó e o Abdias Nascimento. Eu acredito que ele usufruiu muito das questões literárias e filosóficas que tinham no ambiente doméstico, mas ele conseguiu realmente uma proeza de construção de uma poética que se materializa visualmente, né? Muito densa e muito complexa. E evidentemente, não pode deixar de ser visto quando aparece um trabalho do Tunga, pela potência visual dele, ele é olhado. Mas ali dentro estão inúmeras questões. Quem se detiver vai descobrir inúmeras questões. Ele tinha interesses em poesia, em filosofia, em artes plásticas, em ciência. Então, ele não era assim um erudito no sentido assim clássico, vamos dizer assim, mas ele captava nessas diversas áreas, né, elementos que ele incorporava no trabalho dele. Acho que é isso que caracteriza muito a mente, né, a personalidade artística dele, né? Isso se reflete, acho que em vários trabalhos, textos e pronunciamentos que ele faz. Ele me ajudou a pensar em coisas que eu não pensava, em dimensões do meu trabalho como coreógrafa que eu ainda não tinha pensado, mas muito como essa pessoa de troca intelectual e afetiva, né, muito grande. Ele falou uma coisa que eu achei um dia tão lindo, né? Tava lá, não sei se foi, eu estava na casa dele e morava naquela casa na Barrinha que tem uma floresta. E aí ele me contou que um dia ele estava lá e apareceu um bicho preguiça no quintal dele, né? E aí ele sentou ao lado da preguiça e falou assim: olha, desculpa aí que eu invadi o seu território, construí a minha casa no meio da sua casa, então você é muito bem-vinda aqui, que aqui é sua casa. Então eu acho que ele tratava a gente assim, pelo menos a mim assim, né? Que eu podia estar lá, que era a minha casa, que eu podia ir lá pensar se eu precisasse, né? Que eu podia olhar as coisas que ele fazia. E nós éramos muito diferentes, em muitos aspectos, muito diferentes, o jeito de trabalhar, o resultado final das nossas obras é muito, muito, muito diferente. Mas em algum lugar aí, os diferentes se encontram, né? E se complementam. No começo do meu trabalho, do trabalho do Tunga, que é mais ou menos a mesma época, cada um de nós tinha que criar um artista específico, né? Quer dizer, e essa especificidade estava no interesse e estava na maneira como cada um resolvia, na forma da obra, um determinado tipo de poética, um determinado tipo de relação. E o que eu acho curioso nessa situação é que, por mais diferente que nós tenhamos sido uns dos outros, digamos, a relação e a conversa que nós tínhamos entre nós era muito
prolífica, ela era muito cheia de interesse, exatamente porque cada um de nós estava compartilhando de um desconhecido que nos era comum, mas, ao mesmo tempo, nós estávamos resolvendo particularmente como nos relacionar com esse desconhecido que aparecia a cada um de uma forma diferente. E toda vez que eu falo do Tunga, eu tenho vontade de dizer não foi, né? Porque me parece que aquela ação produzida pelo trabalho do Tunga é uma ação que se dá na obra. E quando uma relação como essa, digamos, uma atividade como essa se dá na obra, ela se preserva mesmo com a falta do artista. Nós só partimos de onde pisamos. Isso tem o significado geográfico, nacional, sem dúvida. Quer dizer, a poeira do Brasil, que o Tunga se refere, sempre teve nos pés dele. Basta a gente ver aquela belíssima obra dele, das cabeças cortadas na pirâmide do Louvre, não é? Ele foi o primeiro artista moderno a expor no Louvre, não é? E foi, então, um pouco do Brasil que ele levou para lá. Ou então, basta ver Inhotim. Inhotim foi ele quem concebeu e quem deu a concepção e quem sugeriu ao Bernardo Paes a criação. Não é? E aquilo lá hoje é um dos maiores patrimônios artísticos brasileiros. Não é? Mas a expressão "só partimos de onde pisamos" também tem um significado artístico, inclusive na obra do Tunga. E, nesse sentido, onde nós pisamos, onde o artista pisa, é em toda parte. E aí já não há mais, como o Tunga dizia, brasileiro, norte-americano, europeu. O chão artístico está em toda parte. Então, a poeira do pé do Tunga podia ser tanto uma carranca do São Francisco como um poema da Safo. Não é? E por isso, todo grande artista tem que ser um artista do mundo. E o Tunga, por isso, era um artista do mundo.